A gente já falou aqui dos dois filmes live action de Ben 10, aquele do clássico que é bem meia boca e o do Força Alienígena, que é um pouco menos meia boca. Agora, chegou a hora de falar dos filmes de animação, e pelo menos na franquia principal ali, a gente tem dois filmes. O Segredo do Omnitrix, que é um filme 2D bem no estilo do desenho clássico mesmo, e o tal do Destruição Alienígena, que é de animação 3D e que a gente vai comentar hoje. Inclusive, os caras é criativo pra nomear os filmes, né? Invasão Alienígena já é o ápice da criatividade. Aí ali do lado tem Destruição Alienígena também. Ben 10 Destruição Alienígena foi um filme de animação 3D lançado em 2012 direto no Cartoon Network e pra DVD, né? E detalhe que foi lançado em 2012. O Ben 10 clássico já tinha acabado e já tinha tido Força Alienígena, Supremacia Alienígena e logo no ano seguinte já estaria estreando o Omniverse. Então você vê que esse filme é uma tentativa aí de você reaproveitar o desenho clássico. Tanto que você vai ver coisas no filme que fazem referência às fases futuras do desenho que nem aconteceram ainda. E eu acho relevante comentar que esse aqui é mais um filme não canônico na franquia. Assim como Corrida contra o Tempo se passa em outra linha do tempo e o Invasão Alienígena é bem incongruente o que dá pra considerar ou não, esse aqui também meio que acontece em outra realidade. Apesar de também considerar os eventos do filme do Segredo do Omnitrix, que esse sim é 100% canônico. O único totalmente canônico da franquia. Eu espero que vocês tenham compreendido. Vamos começar logo. O filme começa numa perseguição sinistra em Bellwood. A polícia metendo louco pra cima desse tanque tudo estranho aí que tem uns lasers muito foda. E sinceramente já pode agradecer o senhor, porque é um milagre essa mulher ali ou nenhum policial morrer nessa brincadeira. E logo aparece o trio Parada Dura em seus modelos 3D. E eu tenho que comentar, pô, pra um filme feito só pra vender boneco, destinado a passar só na TV, e que com certeza não teve muito investimento, eu acho que essa animação aqui tá bonitona, viu, filho? Os efeitos de luz e poderzinho aqui tão bem da hora, viu? Visualmente, eu gosto bastante desse filme. Aí o Vomax para a lata velha e decide que vai enfrentar um tanque de guerra provavelmente alienígena na base da arma na mão e é isso aí. E enquanto isso, o Ben e a Gwen discutem sobre quem que vai intervir na parada. Reparem que os poderes da Gwen aqui já são formar plataformas rosa, né? Que nem em Força Alienígena. Mas aqui ela ainda consegue usar feitiços variados também, assim como no clássico. O que, vamos concordar, é muito mais maneiro do que ficar o desenho inteiro fazendo vidro rosa que não aguenta porra nenhuma. É um fio desencapado. Se eu baixar o escudo, ele frita a gente. Aí o Ben, como Ultra T, gruda no tanque, aprimora ele sem querer, e a Gwen usa um feitiço pra demolir tudo. Nessa brincadeira o Ben acaba tomando o maior choque, o Vomax quase vai pro Vasco, e o relógio começa a bugar com energia rosa, porque não vai ser Ben 10 se o relógio não der pau em algum momento, né? Ainda mais no filme. Então eles vão embora e deixam o que sobrou do tanque lá. E pra deixar claro uma coisa aqui, foda-se esse tanque, tá? Ele não é de nenhum vilão conhecido e nem tá ligado com as ameaças do filme. Só inventaram ele aqui pra ter uma cena de ação no começo. O filme corta pra um sonho do Ben em uma Bellwood sem ninguém enquanto ele dá um rolê naquela prancha voadora iradíssima dele. E nesse sonho, o Ben é loucamente perseguido por vários aliens do relógio. É perseguido pelo Chama, pelo Besta, pelo Diamante, pelo Quatro Braços, Insectoide, Ultra T. Faltou uns aí na realidade, mas sinceramente eu senti mais falta do Gold do XLR8. É mais pica, filho, não tem nem como. Até o Gigante aparece uma hora aqui, só que se você reparar, não é o visual do clássico, né? É o visual do Força Alienígena, o que não faz sentido nenhum cronologicamente, mas fazer o que, né? No fim, o Ben tava dormindo no meio da aula e toma uma bronca do professor quando o dever de casa dele é absorvido pelo Omnitrix do nada. E ele não consegue entregar. Depois disso ele sofre um bullying ali de leves, quase taca fogo na escola só pra poder sair de dentro do armário e mete voo pra casa. Já é a terceira história que a gente vê o Ben voltando pra casa depois das férias. Você tem o último episódio do desenho clássico, que depois a gente descobre como não sendo canônico. Depois a gente tem o do Corrida contra o Tempo, que é outra linha temporal. E agora esse aqui, que você também não considera. Você tem 3 versões da mesma história e nenhuma é a verdadeira. É pra acabar mesmo. Aí o Ben volta pra casa queimando todo o asfalto e os carpetes do pai dele. E se você reparar, é a casa de Força Alienígena também, e não a do clássico. Aí os pais dele só ignoram essas pegadas incendiárias pela casa pra poder colocar ele de castigo por tá dando ruim na escola. E agora ele não pode mais nem ir pescar com o velho no fim de semana. Então ele é obrigado a estudar. Mas nesse meio tempo o Omnitrix desintegra o notebook dele também. E logo depois cai um fodendo cristal da janela dele, jogado pelo Tetrax, que veio recrutar o Ben pra se encontrar logo com o Azimuth. Porque o sapo velho sentiu que tem coisa errada no relógio. O Ben mete o migué sobre o castigo e parte em mais uma missão. Mas chegando na floresta, eles não encontram o Azimuth no lugar certo. E como o Ben não quer voltar pra vida normal dele de jeito nenhum, ele sai procurar sozinho. O problema é que ele tromba com um caminhão bem na hora que o Omnitrix buga de energia de novo, fazendo brilho pra caralho e jogando o caminhoneiro pro meio do mato. Indo socorrer o motorista, o Ben não encontra ninguém lá, só a porra de um gigante preto e azul do completo nada. Por conta de um galho, o Ben fica imobilizado e prestes a morrer, ele decide tirar com a cara do alienígena descontrolado na frente dele. Se o Tetrax não aparece, essa zoação seria a última coisa que o Ben teria feito em vida. Tetrax e Ben como Insectoide lutam contra o Tocusta, mas com o relógio bugado, o
Ben se destransforma bem rapidinho. Porém, o Omnitrix ainda assim consegue dar um sumiço no gigante, fazendo o Ben pensar que pulverizou ele. Indo ao encontro do Azimuth, eles encontraram um Tokusta que não devia estar lá. Achando isso tudo muito estranho, o Tetrax decide pegar o Ben e levar ele direto ao encontro do Azimuth no planeta dele mesmo. E para evitar problemas, o Tetrax mostra que aprendeu a mexer no relógio à la Vilgax no clássico, só brilhando o dedinho. E sem dizer pro Ben, ele coloca uma trava que vai impedir o Ben de virar humano por enquanto. Mas quando eles estão saindo do planeta, a nave toma um tiraço na lateral. E a criança só sai voando. E se demorasse mais 2 segundos para se transformar, ele se espatifava no chão. Agora transformado em diamante, o Ben sai andando por aí sem nem saber onde caiu. Até o tempo do relógio acabar. Mas aí ele volta como 4 braços, né? Porque agora ele não pode mais virar humano. Aí a gente descobre que o Ben foi parar lá no Stonehenge, lá na Inglaterra. E a maior surpresa aqui é não ter nenhum sinal de turistas ou de qualquer pessoa num raio de quilômetros. E na mesma hora teleporta pra ali um Ultra T azul boladão. Ele diz que tá procurando o gigante azul lá e o Azimuth. Mas antes que o Ben pudesse falar qualquer coisa, o bichão parte pra porradaria franca, sem conversinha nenhuma. Ele até se transforma numa armadura lá, quase um Transformer. E aqui a ação do filme começa e não para mais. Mas eu tenho que dizer, as cenas de ação e luta são muito legais. Essa sequência da luta do 4 braços contra um mecamorfo galvânico é muito da hora. A animação é bem legal e a direção até faz uns joguinhos de câmera e coreografia bem interessantes. O maluco ali até fala que esse monumento histórico da Terra é só uma piada de mau gosto dos galvanianos. E depois disso o Ben tá com foda-se pra preservar a parada e sai quebrando tudo. E porra, 4 braços voando segurando 4 mísseis é iradíssimo, filho. Olha que coisa foda. Nesse meio tempo o Von Max já foi alertado que o Ben sumiu de casa. E ele e a Gwen rastreiam a energia dele até a floresta lá. Eles encontram vestígios da luta contra o gigante e o caminhão batido. Só que a Gwen percebe que não é caminhão coisa nenhuma. É logo a nave do Azimuth aquilo ali, só que disfarçado. Ah, vá, é mesmo? E então o Tetrax aparece pra se juntar à investigação. E os cabas decidem entrar na nave. Voltando pra luta, o Ben acaba se transformando no Ultra T. O Mechamorfo fica confuso, mas começa a brigar com aquele ali também. E na briga, o teleportador buga e eles teleportam de novo. E os caras vieram parar na porra do Cristo Redentor. E logo depois eles vão parar nas pirâmides do Egito. Eu não sei que fixação é essa que esse teleportador bugado tem em monumentos históricos. Mas beleza. Inclusive a gente fica sabendo que as pirâmides foram construídas por Tetramandes, a espécie do 4 braços. Nunca mais acredito num professor de história. Coincidentemente, a briga vai parar em Bellwood de novo, onde o Ben finalmente consegue escapar se transformando no Massa Cinzenta. Enquanto isso, Max, Gwen e Tetrax descobrem que o Azimuth estava indo de encontro dos manos quando perdeu o controle por conta do clarão lá, e bateu a nave. E quando ele bateu a nave, surgiu o Tokusta e supostamente matou o pequeno. Nisso, o Mechamorfo aparece, querendo respostas sobre o Tokusta e sobre esse tal esquadrão alien. Mas ele é pego, ativa a destruição da nave e mete o pé. Por sorte, o escudo da Gwen ainda não era tão podre como vai ser no futuro, e eles acabam ficando de boa, enquanto a nave projetada para longas viagens espaciais é completamente desintegrada, né? Então o Ben consegue chegar em casa. Ele foi do centro da cidade até em casa com o Massa Cinzenta. O bichinho é rápido, viu? Aí ele assusta os pais dele, quase morre de vassourada, se transforma no diamante de novo, aí os outros aparecem e o Von Max atira na cara do próprio filho e põe ele pra dormir. Tetrax volta o Omnitrix ao normal e na mesma hora o Mechamorpho aparece e rende o Ben, que volta a ser humano logo quando precisa se defender, né? O Omnitrix começa a bugar de novo e a Gwen já tá desconfiada do que aconteceu. Ela e o Tetrax vão pra cima e num brilho grande pra cacete, geral ali, menos o Max e os pais desmaiados, desaparecem, deixando o Omnitrix ali na calçada. Esse filme aqui ele não para nem por 5 minutos, viu? Gwen e Tetrax vão parar em uma simulação da Terra dentro do Omnitrix, e o Ben e o Mechamorpho em uma simulação de Petrópia. Mas o planetinha sem graça, viu? É só diamante nessa porra. E como o Omnitrix tá bugado, ou em uma tentativa de sumir com invasores, o relógio enche as simulações de Vulpmancers e de insectoides pra perseguirem os manos. E no meio da perseguição intensa, não me pergunte como, mas a Gwen abre um portal pra outra simulação. Eu não sei nem como isso é possível, eles estão dentro de um dispositivo, são basicamente códigos vivos aqui. Nisso, o geral se encontra e prende o Mechamorpho, que revela estar ali atrás de vingança do gigante por ter matado o Azimuth, que na verdade é filho dele. Sim, é estranho você pensar que o Mechamorpho galvânico, que é basicamente um computador líquido vivo, teve um filho sapo alienígena. Mas depois você vai entender isso aí. Porque agora a Gwen entendeu que o Omnitrix não estava desintegrando nada, estava absorvendo. E no mesmo instante, como se ele estivesse ali esperando a deixa dele, o gigante ressurge do chão para revelar que ele estava ali também. No meio da treta, a Gwen deduz que esse problema todo foi causado por interferência de magia no Omnitrix, quando o Ben era Ultra T. Então ela precisa fazer o reverso no Ultra T azul para poder sair dali. O que não faz sentido nenhum, porque eles não entraram ali com um feitiço, e esse Ultra T azul não está ligado de forma nenhuma com o Omnitrix, mas na verdade isso funciona porque o filme tá acabando, né? É a tal da conveniência de roteiro que chama. Nisso o geral volta ali, e o gigante veio junto, e a lata velha mesmo foi DF. O gigante maluco continua doido da cabeça e vai pra cidade destruir geral, e o Mechamorpho vai atrás por vingança. Nesse meio
meio tempo, inclusive, o Omnitrix transformou os pais do Ben em aliens também, para que o Max e o Tetrax tenham alguma coisa para fazer aqui no final do filme, né? Aí a Gwen, vendo essa situação, diz que o Tokusta não matou o Azimuth. Na verdade, o brilho do Omnitrix teria transformado o Azimuth no gigante azul, então não dá para deixar o Ultra T matar o humano, né? E para isso, o Ben se transforma no próprio gigante e entra na briga com a Gwen no ombro dele. E aqui eu sou obrigado a comentar sobre como esses dois destroem a cidade nessa briga. É sério, são muitos prédios destruídos aqui. Muita gente morreu nessa luta. E tinha gente ali sim, viu? Porque apesar do orçamento não ser grande o bastante para encher de gente na calçada e carro na estrada, Bellwood ainda é uma cidade cheia de gente. E esses vários prédios destruídos com certeza tinha muita gente dentro, porque não deu tempo de ninguém evacuar nada aqui não, hein? Me lembra muito o Superman e o Zod destruindo metade da cidade na luta final em Homem de Aço. Isso me incomoda demais. Podiam ter inventado algo para evacuar a cidade pelo menos, mas não, eles só ignoraram mesmo. O Ben mata muita gente inocente aqui sem nem sentir qualquer remorso. Em certo momento, a Gwen consegue dar um pouco de consciência pro Tokusta, que na base da força usa o mecamorfo galvânico para mexer no Omnitrix. Então ele some com um problema de magia e volta a ser um galvaniano de boas. Revela-se então que o mecamorfo na verdade estava usando uma armadura feita pelo Azimuth, que tem um efeito colateral de te deixar com muita raiva e impaciência, o que explica bastante coisa. Inclusive, o Azimuth pai parece mais novo que o próprio Azimuth. Então eles voltam pra casa do Ben, transformam de volta os pais do maluco, consertam o trailer e vão pra casa de Boaz. E convenientemente os pais do Ben perderam a memória de um dia inteiro e nem lembram de se transformar e nem de deixar o Ben de castigo, nem de tomar um tiro na cara de um membro da família. E é basicamente isso. O Ben aprende a lição sobre deixar a família por aventuras, coisa que, como a Gwen já disse, ele vai esquecer rapidinho, e depois corta pra eles viajando de novo e enfrentando o Dr. Animal. E o filme acaba. Uma das coisas que fazem o live action de Força Alienígena funcionar é que ele parece um episódio especial do desenho. Ele não tem uma dramatização extra porque não precisa, ele se baseia muito na estrutura de um episódio qualquer, tem o encontro com o vilão, investigação e batalha final, só que em live action e com mais duração. E esse filme aqui é basicamente isso também. Ele revisita o desenho clássico que já tinha acabado há um tempo e basicamente traz um episódio especial, que se fosse um episódio comum, seria facilmente um dos melhores episódios da série. Aqui você tem tudo que o desenho traz. Você tem uma ação muito legal, você tem momentos cômicos, você tem os personagens bem como eles sempre foram, e tudo funciona exatamente como no desenho. E aqui ele não tem a limitação do live action, onde você só consegue ter 2 ou 3 aliens no filme todo. Aqui na maior parte do filme o Ben tá transformado e brigando. E sobre isso tem um lado positivo e negativo. O positivo é que a ação do filme é muito boa. Quando o Quatro Braços começa a brigar com o pai da Azimuth, dali pra frente o filme não descansa mais. Briga atrás de briga, e pra não ficar tão cansativo eles vão alternando os aliens e os cenários, mas não tem muita paz depois disso não. Rapidinho eles já estão perdidos no Omnitrix ou fazendo briga de kaiju. O lado negativo é que tem muita ação também. Pode ser um pouco cansativo, porque como eu disse, o filme não para pra quase nada. O tempo todo tem algo grande acontecendo. E eu digo negativo porque esse desequilíbrio costuma me incomodar, mas não é algo ruim de fato no filme, porque ele não se propõe a ser algo mais que isso. A ideia é fazer um episódio mais longo, mesmo em 3D, e é o que eles fazem. O próprio desenho já tem vários episódios onde é ação ininterrupta, mas lá é só 20 minutos, né? Aí você não percebe tanto. Sobre a trama do filme, não é nada demais também, mas funciona legal. Existe um mistério ali que não é lá essas coisas, mas principalmente pra uma criança parece que funciona muito bem, e de fato entretém bem e não te faz pensar muito não, e nem chega a ser chato. Então foda-se, tá bem legal. E quanto ao drama, é basicamente inexistente, porque o Ben aprende mais uma vez o que ele aprende em quase todo episódio do desenho e já esquece logo depois. Então foda-se. Se nem os live actions conseguem fazer um arco de personagem muito interessante, eu não esperaria muito de um episódio especial apenas. E é isso, né? Não tem muito o que eu comentar não. Ben 10 Destruição Alienígena é um filme bem legal do Ben 10. Bem divertido, traz uma aventura bacana e um visual novo que na minha opinião tá muito legal. Existe o segredo do Omnitrix, que tem uns bons elementos que podem tornar ele ainda o melhor filme de Ben 10. Mas outra hora eu falo dele. Até lá eu reafirmo, os filmes animados de Ben 10 são foda. Já os live action são só as bombas. A história começou com o meu pau no seu ouvido.